Cujo título é Reflexão sobre a formação permanente de professores de matemática e ciência, contribuições da teoria da objetivação e das ideias freirianas. Também gostaria de agradecer em particular ao professor Arley Zamir Chaparro pela gentileza e atenção desde o primeiro contato até agora, e também ao professor Afonso Jimenez Espinosa pela coordenação da palestra, e quero dizer que para mim é uma honra participar desse evento comemorativo dos 100 anos de 100 anos de Paulo Freire, e gostaria de parabenizar a Universidade Pedagógica Tecnológica da Colômbia pela iniciativa. Bem, o objetivo da minha apresentação é trazer uma proposta de formação continuada e permanente para professores de ciência e matemática baseado na teoria da objetivação e nas ideias de Paulo Freire. Essa proposta, ela foi desenvolvida a partir de uma tese de doutorado, em que o objetivo era desenvolver uma formação para visando a emancipação coletiva do professor de ciência dos anos iniciais, que no Brasil são professores pedagogos. Então, nesse sentido, e para o desenvolvimento dessa palestra, iniciarei com essa questão, o ensino de ciências e matemática e as tensões sociopolíticas e culturais da atualidade, para onde vamos. Então, esse tema, ele é bastante pertinente porque está relacionado com uma atual conjuntura em meio à pandemia provocada pelo coronavírus, em que os saberes científicos estão sendo questionados em detrimento de uma visão individualista e utilitarista relacionados aos interesses políticos e econômicos contra os interesses sociais e culturais da sociedade. Faço uma pequena síntese. Sim, então, sim. a professora Shirley trae uma propuesta específicamente ya trabajada con sus estudiantes de maestría y doctorado. Ella dice pues que traer esto en este momento de la pandemia y de tantos problemas sociales que ha habido, pues es muy pertinente, dada la problemática social tan tremenda que se desató justamente con el problema de la pandemia. Así que es tiempo de reflexionar, de actuar y de transformar la escuela. La propuesta es para enseñanza básica. Básica, sim, para professores dos anos iniciais, para ninhos de 6 a 10, 11 anos. Em seguida, apresentarei os problemas da formação docente e do processo de ensino-aprendizagem de saberes matemáticos e ciências, que estão relacionados ao tempo presente. E, por fim, como tempo de mudança, irei apresentar as contribuições da teoria da objetivação e das ideias freirianas para a formação permanente dos professores. Sí. ¿Sí? La propuesta se fundamenta en la teoría de la objetivación que viene al caso porque invita al profesor a reflexionar sobre su trabajo y sobre su contexto, sobre todo en estos momentos complicados. Gracias. A formação de professores de ciência e matemática, de acordo com a literatura, ela apresenta alguns problemas e que são recorrentes.
essa formação, ela ocorre em 2 momentos, a formação inicial e a formação continuada. Então, em relação à formação inicial, a ênfase, né, relacionada a esse momento da formação do pedagogo está na alfabetização e no ensino de matemática em uma perspectiva individualista. E ela está baseada também no racionalismo técnico e não contribui para uma reflexão crítica. Por Sí, sua ella vez, dice que la formación de profesores, pues como se sabe, se da en 2 momentos, una formación inicial y luego pues una formación continuada. Y destaca que en la formación inicial, pues hay un énfasis sí, en la alfabetización, sobre todo para los profesores de los primeros años, es lo que aquí en Colombia llamamos básica primaria, en general en Latinoamérica. sim, Pero esa formación de los profesores es basada en un racionalismo técnico, en una formación tecnicista que no tiene en cuenta el contexto social, sino pues basada en la producción. a formação continuada também mantém uma ênfase no racionalismo técnico e não contribui para a reflexão crítica e não trata dos aspectos sociais e a questão da formação do indivíduo e a sua transformação. Nesse sentido, elas são insuficientes para uma prática coletiva que contribua para a formação de sujeitos éticos, críticos e solidários necessário para o momento atual. Y entonces la formación continuada pues va en la misma línea de la formación inicial, es decir, continúa siendo una formación desde el racionalismo técnico que no permite la construcción de un sujeto ético, crítico, reflexivo y solidario, ¿no? Es decir, continuamos con el mismo problema. El problema de la formación inicial es el mismo problema en la formación continuada. Portanto, a nossa proposta é para a formação de professores baseada na teoria da objetivação e nas ideias de Paulo Freire para contrapor esse modelo de formação atual. Numa perspectiva das ideias de Paulo Freire, a formação, ele propõe uma formação permanente. A formação é justificada como permanente porque somos sujeitos inacabados e incompletos. E também para se contrapor a essa formação continuada que tem essas características baseadas na racionalidade técnica. E, ainda na perspectiva de Paulo Freire, ele considera o professor como educador educando, propõe um ambiente dialógico e visa a transformação da realidade e do sujeito. Na perspectiva da TO, ela propicia ambientes formativos não alienantes e emancipatórios, e considera a formação de professores críticos reflexivos a partir de uma perspectiva coletiva e regida pela ética comunitária em contraposição à perspectiva individualista e visa a emancipação coletiva. Entonces, la propuesta que la profesora Shirley trae tiene 2 frentes teóricos, ¿no? Uno, basados en los planteamientos de Paulo Freire, donde el profesor o donde la educación debe estar centrada en el diálogo, en la transformación, en la transformación de la realidad social y en un término, aunque ya no lo mencionó, en una educación bancaria, ¿no es cierto?, en contra de esa educación bancaria. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el de la teoría de la objetivación. La teoría de la objetivación, pues es una teoría nueva realmente, de años muy recientes, donde está basada en la transformación de los ambientes y empieza con un profesor crítico, reflexivo, tratando de establecer comunidades pensantes, ¿no?, en la búsqueda de una emancipación. Considerando, como o professor Afonso Jiménez afirmou, a TO é uma
é uma teoria educacional muito recente, e é nesse sentido que vou apresentar alguns aspectos, conceitos-chave dessa teoria, antes de falar sobre a proposta de formação que estamos trabalhando e acreditamos, obviamente, né? Mas antes de falar sobre a teoria da objetivação, passarei a apresentar alguns problemas relacionados ao ensino de ciências e ao ensino da matemática, conforme discutida pela TO. E alguns autores também, né, pesquisadores, tanto da área de educação matemática como da área de ensino de ciências. Então, os problemas relacionados ao ensino de ciência e ensino de matemática estão relacionados à dimensão utilitarista centrada no individualismo, né? São propostas principalmente relacionadas às abordagens construtivistas. E a ênfase recai sobre a dimensão instrumental e técnica de aquisição de saberes, também relacionado à racionalidade técnica, para um mercado de trabalho direcionado por relações de produções capitalistas. La profesora pues presenta algunos de los problemas que ya pues todos conocemos, ¿no? En la educación matemática, ¿no? Que es una formación pues más para el trabajo, más con este mundo, en este momento neoliberal, ¿no es cierto? Individualista, centrado en el utilitarismo, como ella dice, ¿no? Y el énfasis recae pues en una dimensión totalmente instrumental, tanto que pues las pruebas que realizan los organismos que elaboran esas pruebas como PISA o TIM están centradas justamente en las competencias del trabajo, ¿no? Entonces, frente a eso, la teoría de la objetivación trae una propuesta. Agora passarei a discutir e apresentar alguns pressupostos e conceitos da teoria da objetivação. A educação, para a TO, a educação não é simplesmente um processo de aquisição de saberes, mas é também a produção de subjetividade, ou seja, né, ela se ocupa também com a transformação dos indivíduos. A TO é um projeto educativo mais geral, cujo objetivo é a produção de sujeitos solidários, éticos e críticos, e responsável pelos outros em busca de um objetivo coletivo. Entonces, la teoría de la objetivación es clara y es una propuesta totalmente opuesta a la racionalidad técnica que veníamos discutiendo, ¿no? Que tiene unos presupuestos muy claros, la formación de sujetos solidarios, éticos, críticos, y de hecho ya el saber no se adquiere. Eso es una cosa que hay que destacar bastante, ¿no? Sino que produce subjetividades, produce gente pensante, participativa. Sim, sim. Bem, a teoria da objetivação, como já falamos, né, ela foi elaborada, né, pelo professor Radford para a educação matemática no final dos anos de 1990. Ela se inspira na filosofia do materialismo dialético, na psicologia de Vygotsky e Leontiev, na epistemologia de Eliankov e na concepção educacional de Paulo Freire, entre outros. É uma teoria que rompe com as teorias tradicionais da educação matemática e ela se coloca como uma alternativa às correntes educacionais individualistas, centrada no aluno, e as transmissivas, centrada no professor, também conhecida como tradicional. Entonces, lo que la imagen presenta son digamos, los puntos centrales de la teoría, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Pues elaborada por Luis Radford, y pues fundamentada en el materialismo dialéctico que viene pues desde Marx, pero también desde la misma epistemología, de los principios de Vygotsky frente a los contrarios pues de la escuela constructivista de Piaget,
donde el individualismo era lo destacado. Aquí no es el individualismo, es la construcción colectiva. Y también pues los presupuestos, obviamente los presupuestos de Paulo Freire, ¿no? Entonces, pues es una propuesta que rompe completamente con el modelo tradicional de formación. Então, a teoria de objetivação para a sala de aula. Não se trata de criar condições para que o sujeito construa os seus próprios saberes, mas criar condições para que haja produção coletiva para a materialização dos saberes. Discutirei mais adiante o significado dessas terminologias. Não é uma concepção de ensino-aprendizagem individual e técnica. O ensino-aprendizagem são processos resultantes do trabalho conjunto entre professores e alunos, os quais coletivamente encontram os saberes e pelos quais ocorre a aprendizagem. Sí, esta imagen muestra uno de los puntos centrales justamente de la teoría de la objetivación, ¿no? De la construcción colectiva frente a la construcción individual del modelo anterior, ¿no? La construcción colectiva, y esto implica la transformación del salón de clase en el sentido de que hay más interacción entre los estudiantes, pero también entre los estudiantes y el profesor, pero lo va a explicar más adelante. Para Teó, portanto, o saber não é meu, não é da outra pessoa, o saber está na cultura. Essa, então, é uma mudança bastante significativa em relação às abordagens individualista ou subjetivista ou transmissivas. O saber é algo que compartilhamos por meio de uma prática social. Então, segundo a Teó, o saber está na cultura. Quando nascemos, né, já encontramos esses saberes. O que a Teó propõe é o encontro con esos saberes. Entonces, en esta imagen, pues ella vuelve a destacar que en la teoría de la objetivación, la concepción de enseñanza y aprendizaje no es técnica. Frente a eso, el saber no está en uno o en otro, sino está en la cultura, en el grupo social. Y ese es un aspecto, pues, destacado, ¿no? Y en la producción colectiva, justamente de esos saberes. Tal vez se parezca esto un poco a lo que otros autores hablan de una pequeña comunidad de práctica o comunidad de aprendizaje. Uhum. Bem, agora vamos, considerando essa mudança, né, e diferença dessas abordagens, né, atuais, então, os conceitos fundamentais da teoria, né, eles são ressignificados, né, e saber, para Teó, é potencialidade. Como eu falei, ela está na cultura e é uma potencialidade. Quando esse saber ele é mobilizado por uma atividade, ou seja, ele é encontrado, ele se materializa em conhecimento. E a aprendizagem, ela é um resultado de dois processos simultâneos, o processo de objetivação e subjetivação, que explicarei em seguida. É por meio desses processos que ocorre a tomada de consciência e a transformação do ser. Entonces, la teoría de la objetivación, pues, hace repensar esas palabras que son de uso diario, ¿no? Saber, conocimiento, aprendizaje. Resulta que aquí tienen un nuevo significado, ¿no es cierto? El saber, la potencialidad disponible en la cultura, como ella lo dice. El conocimiento es cuando se materializa ese saber, pero el aprendizaje ya no es un proceso de adquisición, sino es un proceso de objetivación, subjetivación, de diálogo, ¿no? De discusión, de construcción colectiva. Entonces ahí hay una toma de conciencia y obviamente transforma todo, ¿no? Transforma el ser y el saber, el aprendizaje. Esses processos ocorrem, né, por meio do labor conjunto ou atividade. Esses processos, então, de subjetivação e objetivação, né, embora eu apresente aqui separadamente, mas eles ocorrem simultaneamente. Então, o saber que está na cultura
ele é mobilizado e atualizado ou materializado em conhecimento que passa a fazer parte da consciência do sujeito, onde ocorre a tomada de consciência. Na teoria se diz que esse conhecimento é refratado na consciência do sujeito. Então, o processo de objetivação são processos sociais, coletivos, de tornar-se progressivamente consciente de uma cultura e de um sistema constituído de pensamento e ações, como, por exemplo, né, saberes matemáticos, saberes científicos, etc. O processo de subjetivação, por sua vez, é a transformação que ocorre, né, à medida em que há essa tomada de consciência no ser, no indivíduo, no aluno ou no professor. E essa transformação permite, né, que o sujeito se torne crítico, ético, solidario, responsável. Entonces, como había dicho en la transparencia anterior, el saber está inmerso en la cultura, pero en este proceso de pasar al conocimiento, pues es digamos, la materialización de un saber tomado aquí como colectivo, ¿no? Hay una toma de conciencia y de alguna manera, pues sí, una objetivación a través de procesos sociales, de diálogo, de interacción, y se da de manera progresiva. Y la subjetivación, pues el ser se transforma, es decir, se destaca la subjetividad, se respeta además, ¿no? Se respeta, y pues eso lleva a que el estudiante se convierta en un ser crítico, ético, participativo, y pues todo lo que viene además. O processo de subjetivação está relacionado à formação e à transformação do ser, e ele visa a superação da individualidade, e trata do cuidado com os outros, compromisso no trabalho conjunto e a responsabilidade coletiva. Então, para que ocorra esse processo de subjetivação e objetivação, ela é mediada pela atividade. O que vem a ser, então, a atividade? É um conceito fundamental para a teoria, e a atividade é um sistema em movimento, uma fonte de vida, um trabalho conjunto em que atuamos, pensamos e sentimos juntos, né? É nesse sentido que a atividade, ela considera também, né, os seres e os sentimentos, né? A vontade, ou também aspectos relacionados à afetividade. É um sistema dinâmico destinado a satisfazer necessidades coletivas, e é uma forma social de esforço conjunto, em que os indivíduos produzem seus meios de subsistência e se produzem como seres humanos. A atividade em sala de aula é denominada como labor conjunto. Ela tem essa denominação porque a palavra atividade, ela tem muitos significados, e de uma forma geral, né, ela significa fazer alguma coisa, né? E é nesse sentido que usar o termo atividade pode trazer assim, interpretações equivocadas. Então, a atividade na TO, ela é identificada e chamada de labor conjunto. Então, o que vem a ser o labor conjunto? É uma atividade humana, coletiva, específica, né? Por que ela é específica? Porque, né, na sala de aula é uma atividade que entre professores e alunos, ou seja, professores e alunos trabalham junto em uma obra comum, né? Ou seja, para satisfazer uma necessidade comum e para atingir um objetivo comum, né? E esse labor conjunto ocorre de tal forma que todos tenham voz, todos sejam ouvidos, ocorrem tensões, disputas, subversões, para que se busque os objetivos comuns, né? Que pode ser a resolução de um problema
que sempre será de uma forma coletiva. Então, esse labor conjunto, ele é regido pela ética comunitária, né? Que estabelece a responsabilidade, o compromisso e o cuidado com o outro entre os participantes. Bien, de alguna forma esta transparencia pues, es una síntesis de lo anterior, donde estamos replanteando pues, varias cosas, ¿no? En la anterior hablaba de replantear lo que se entiende por saber, por conocimiento, por aprendizaje. Pues aquí también por actividad. En el salón de clases se habla mucho de la actividad del alumno, solo que aquí la actividad tiene sentido si es colectiva. Por eso habla de una fuente de vida, un trabajo conjunto en que actuamos, sentimos, participamos, ¿no? Pero juntos. Eso frente a la individualidad del sistema anterior, del racionalismo técnico individualista. Pues entonces hay un esfuerzo, un trabajo conjunto de los individuos y frente a esa otra posición, pues que ya es anacrónica, ¿no? Así que la actividad, pues en clase, en el salón de clase, pues gana un nuevo sentido, ¿no? Un nuevo sentido, tanto que pues hay responsabilidad, hay compromiso, hay cultivo de eso, ¿no? Y entonces, pues obviamente empiezan a darse, a aparecer los valores y el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo. Então, para que ocorra esse trabalho conjunto, cooperativo, o professor deve planejar uma atividade de ensino-aprendizagem. Então, nós, o meu grupo, nós identificamos, né, como atividade de ensino-aprendizagem. O que vem a ser, então, essa atividade de ensino-aprendizagem? Ela tem uma estrutura básica em que, né, após a escolha do objeto de saber a ser encontrado, deve-se estabelecer os objetivos para que o objeto relacionado ao encontro do saber e à transformação do ser ocorra, e a tarefa. A tarefa ela é constituída por ações, problemas, questões que permitirão atingir o objetivo, né, para que os estudantes encontrem os saberes e, consequentemente, eles também possam se transformem como sujeitos. Entonces ahora ella viene a hablar de la actividad, ¿no? Pues una vez que se identifique cuál es el objeto de estudio, digamos, los conceptos matemáticos, pues hay que determinar bien el objetivo y la tarea concreta a realizar, ¿no? Y entonces la tarea, pues, es una de las partes, diría yo, más complicadas para el profesor, porque ya no son las tareas rutinarias, ¿no? Pues ella dice, pueden ser tareas, pueden ser acciones, problemas, cuestiones, y que pueden ir aumentando en dificultad, pero siempre atravesadas por el trabajo colectivo y el trabajo en contexto. Então, para a TO, professores e alunos trabalham no labor conjunto, porém com papéis, né, específicos. O professor, ele planeja a atividade de ensino-aprendizagem e, durante a execução, ele trabalha ombro a ombro, sendo mais um membro envolvido no labor conjunto, buscando envolver todos na realização da tarefa. É o professor que planeja a tarefa e ele organiza a sala de aula, apresentando a atividade de ensino-aprendizagem. Os alunos são organizados em pequenos grupos que trabalham conjuntamente para resolver, né, a tarefa. E pode haver também interações entre grupos, discussões entre grupos e uma discussão geral. O aluno, por sua vez, ele envolve-se no labor conjunto compromissado com a aprendizagem coletiva, e não somente a sua, né? Regido, então, pela ética comunitária. E
há também os artefatos culturais, né, que são utilizados para auxiliar no labor conjunto e na resolução da tarefa. Então, são recursos que auxiliam na realização da atividade em sala de aula, motivando a participação dos alunos. Aqui eu dou alguns exemplos, mas tem vários, né? Artefatos culturais. Além de objetos, pode ser também expressões artísticas, como dança, teatro, etc. Entonces, la gráfica que presenta en el primer recuadro deja ver cómo la dinámica de la clase, del salón de clase, es completamente diferente, ¿no? El profesor solo presenta los materiales, pero ahí él deja de ser protagonista porque luego viene el trabajo en pequeños grupos y ahí hay trabajo individual, pero también hay discusión, hay diálogo en esos pequeños grupos, pudiendo llevarse a un diálogo y a una confrontación en todo el grupo, ¿no? Eso deja ver, digamos, que la dinámica de la clase cambia completamente, ¿no? Completamente. Todo está atravesado por la cultura, por la participación y obviamente pues los estudiantes van a estar más motivados porque pueden hablar, pueden dialogar, pueden equivocarse. Bem, agora passarei então à proposta de formação com base nessa teoria, né? Então, a formação que, né, estamos propondo e realizamos, ela permite que os professores façam uma reflexão crítica ao currículo, né? Por sua vez, a partir das orientações conceituais da TO, eles também podem realizar uma reflexão sobre as suas práticas pedagógicas, as formas de atuar com os alunos na forma de labor conjunto, e também a formação proposta permite que os professores planejem a atividade de ensino-aprendizagem na perspectiva da TO e para ser desenvolvida na forma de labor conjunto, né? Então, essa forma de formação continuada e permanente, ela se torna mais democrática no sentido de que os professores, eles também, durante a formação, eles trabalham na forma de labor conjunto. Então, é uma formação que o objetivo é que os professores encontrem com a TO, né? Passo a ter consciência de como ensinar na perspectiva da TO, mas também utiliza a própria TO na sua formação. E nesse sentido, né, essa formação, ela contribui para a mudança da consciência do sujeito e também para a emancipação coletiva e permite uma crítica e reflexão sobre práticas alienantes, né, que estão relacionadas com os modelos transmissível, centrado no professor, e nos modelos individualista, centrado no aluno. Vou discutir um pouquinho qual é a ideia de práticas alienantes na perspectiva da TO. Entonces, la propuesta de formación que ella trae, que ha trabajado con su grupo, con sus estudiantes, pues está con esos 4 frentes, ¿no? El profesor ya no es que toma el currículo y lo sigue, lo aplica, sino que tiene que comenzar reflexionando sobre ese currículo, es decir, ya hacer una crítica al currículo. Pero a su vez debe tener presente los principios de la teoría de la objetivación, ¿cierto? Sí. Y una cosa importante es que él no solamente se está formando, sino que con la misma teoría está formando a sus estudiantes. Es una cosa que es completamente nueva, porque antes el profesor asumía que en su salón de clase el formador era solo él, pero el profesor no se estaba formando, y eso es una transformación completa. Así que entonces hay una emancipación, una transformación colectiva,
no solo de los estudiantes, sino del mismo profesor. Y algo que destaca también es que el modelo sirve tanto para la formación inicial cuanto para la formación continua del profesor. Sí. La formación no acaba cuando el profesor sale de la universidad, él continúa formándose en su propio salón de clase. A emancipação coletiva é o resultado do processo de tomada de consciência do sujeito durante o labor conjunto, em que ocorre a interação coletiva e dialógica, em que ele se transforma em um ser que reflete, age e atua criticamente e eticamente no seu contexto social e político, com o potencial para transformar a sua realidade. A formação que estamos propondo possibilita um espaço de diálogo, de ação e reflexão, em que os professores poderão conscientizar-se da alienação presente em suas práticas e emancipar-se delas. Bien, entonces destaca en la transparencia un poco lo que es la emancipación colectiva. Recuerde que en la figura anterior justamente decíamos eso, ¿no? No solamente está tratando de que los estudiantes, los alumnos se emancipen, sino es el propio profesor con ellos. Entonces, pues por eso habla de una emancipación colectiva, como el resultado de una toma de conciencia, pues pero para eso debe estar presente la interacción, el diálogo, pues, ¿por qué no la controversia, no es cierto? Sí, claro. La controversia para poder transformar realidades, ¿no? Y obviamente, pues esta forma de trabajo propicia un espacio de diálogo, de acción, de reflexión crítica, y entonces esa es la forma como el profesor se está autocapacitando, digamos. Ya no es un capacitador externo, es el propio profesor que se forma, que se capacita. Bom, de acordo com a teoria da objetivação, a escola é produtora de alienações, e essas alienações estão relacionadas com duas abordagens, né? A primeira é a abordagem relacionada ao modelo tradicional, em que os saberes são transmitidos principalmente pelo professor. Então, as produções realizadas pelo aluno são meras reproduções, não têm a sua identificação, né? E com base no conceito de alienação, né, os alunos não se reconhecem nos objetos e não se identificam com esses produtos. E é nesse sentido que ele está alienado do produto do seu trabalho e alienado do seu trabalho. Outro modelo que traz também, né, apresenta práticas alienantes é o modelo progressista, em que os saberes são construídos individualmente. A alienação os sujeitos são alienados porque a produção dos alunos e professores é subjetiva e não pode ser compartilhada entre eles. A atividade didática não coloca os alunos em contato, alienando-os da espécie humana e dos outros indivíduos. Portanto, a alienação acontece quando o aluno deixa de se manifestar como humano, né, como ser, nas interações que ocorrem na sala de aula. Bien, entonces aquí nos recuerda pues prácticas anteriores que son alienantes, ¿no? El modelo tradicional que Paulo Freire destacaba como un modelo bancario donde el saber ¿cómo se llama? Se transmite, como si eso fuera como el COVID, ¿no? Se transmite. Ahí el estudiante solo puede repetir los saberes que el profesor supuestamente le transmitió. Y los alumnos pues no se reconocen, simplemente son, por eso habla de que es una completa alienación, solo repiten. Frente a eso, pues en años anteriores, ya un poco distantes, aparece el modelo progresista de la producción individual de saberes, ¿no? Y aquí habla pues las teorías cognitivas, obviamente. Sí. Pero la alienación, en este modelo la alienación continúa. Otra forma de alienación. Básicamente es eso.
Então, a formação que estamos apresentando, ela foi realizada e estamos propondo em 3 etapas, né? Uma etapa que chamamos de diagnóstica, né? E uma etapa que denominamos como labor conjunto e uma etapa de emancipação, etapa emancipatória, né? Essas etapas, elas acontecem, né, assim, em função das necessidades formativas. Então, a etapa diagnóstica, ela nos deu, assim, informações para planejarmos a etapa do labor conjunto, né? E cada etapa aqui, o R significa os resultados de cada etapa são fundamentais para o planejamento e elaboração da etapa seguinte, ou do que nós chamamos de módulo. A etapa diagnóstica, né, é uma etapa de entrevista e ela foi realizada em um módulo. Vou especificar, né, como ela foi realizada e o que significa. A etapa do labor conjunto, ela foi constituída por 5 módulos e um opinário para coletar as opiniões dos professores participantes. E a etapa emancipatória, que é uma etapa em que houve uma reflexão coletiva de todos os professores a partir da realização de intervenções em salas de aula na perspectiva da TO. Bueno, esta gráfica es bastante clara. La propuesta que ellos traen tiene tres momentos, 3 etapas, ¿no? Obviamente una etapa diagnóstica donde se supone que se van a identificar problemas, se van a identificar dificultades y aspectos por mejorar. Luego viene una etapa de trabajo colectivo y ellos condensan ese trabajo en diferentes módulos, ¿no? Y luego viene la etapa emancipatoria donde cada uno expresa sus comprensiones, digamos así, y sus puntos de vista, ¿no? Sim. Então, esse é um modelo que é geral e independe se é ensino de matemática ou ensino de ciências ou outra área do conhecimento. Pode ser até interdisciplinar, né? É um modelo geral de formação. Para a nosso estudo, eu vou especificar um pouco como nós fizemos cada etapa. Então, a etapa diagnóstica foi realizada entrevistas que nós chamamos de ação 1. Né? Essa entrevista ação 1, ela foi necessária para planejar outras ações diagnósticas. Então, houve uma entrevista inicialmente, e essa entrevista, o resultado dela, né, nos levou ao planejamento de outras ações diagnósticas, como, por exemplo, né, obter informações sobre, né, o que os professores sabiam, conheciam sobre ensino de ciências ou ensino de matemática, né? Diagnosticar as concepções de práticas pedagógicas desses professores. Então, aqui eu coloquei como N, porque essas ações diagnósticas vai depender do conjunto de professores e seus contextos subjetivos. Né? Então, por isso que essa entrevista inicial ela é muito importante. Todas essas informações, elas vão permitir para o objetivo dessa etapa, que foi levantar o perfil desses professores. Né? Como eram as suas práticas, como eles atuavam, o que eles pensavam sobre o papel do professor, do aluno. Então, são ações que estão ligadas muito ao grupo social que está se trabalhando. Né? E isso é fundamental na TO, de conhecer, né, os participantes, ou alunos, ou, no nosso caso, que eram professores. Né? Então, cada etapa é necessário investigar as necessidades formativas. E é nesse sentido que essa formação ela é caracterizada como uma formação aberta. Ela é planejada, replanejada em função dos resultados da etapa anterior. E ela também é baseada no diálogo, na reflexão crítica sobre o trabalho docente.
Bien, entonces en esta primera etapa, pues es claro que digamos, la segunda etapa se va a montar, se va a estructurar justamente con base en las necesidades que aparezcan, ¿no? Con base en los problemas que los profesores enfrentan, cosa que en un modelo tradicional como los que anteriormente se mencionaron, pues eso no importa el profesor qué problemas tenga, se le llevan cosas allá que al final no le sirven para nada porque el profesor no las necesita. Entonces lo importante de la etapa diagnóstica es conocer con los mismos profesores cuáles son las necesidades y desde ahí poder continuar a la segunda etapa. As formações consideradas apenas continuadas e não permanentes são formações fechadas, né? A formação vem pronta e os professores apenas seguem, né, as etapas já prontas. E essa é a diferença também fundamental com a nossa proposta. Para identificar o perfil desses professores, nós nos apoiamos nos modelos de professor com base nas ideias de Contreras, né? Esse autor, ele estabelece 3 modelos de professor. O primeiro, ele considera como modelo do professor especialista, ou profissional da educação especialista. Esse professor, ele tem a sua prática baseada na racionalidade técnica. E ele considera que esse professor ele tem uma autonomia ilusória. É ilusória por quê? Porque toda a sua, digamos, expertise, ela é, né, baseada nas técnicas, né, numa racionalidade técnica. O segundo modelo de professor é baseado, né, é denominado como profissional reflexivo, e a sua prática está relacionada a uma racionalidade prática, no sentido de que ele faz uma reflexão sobre a sua prática, né? Mas esse profissional, ele tem parte de uma autonomia individual, porque é a reflexão sobre a sua própria prática. E o terceiro modelo de professor é o que ele denomina como intelectual crítico. Então, esse professor, a sua prática está baseada numa racionalidade crítica e, numa perspectiva da TO, essa é o modelo em que se busca uma autonomia coletiva ou uma emancipação coletiva, porque a reflexão que se faz, ou a crítica que se faz, não é sobre ele mesmo, mas em si a partir de coletivo. Entonces, un aspecto que no alcancé a destacar en la transparencia anterior es que justamente al escuchar a los profesores en ese diagnóstico, la formación continua del profesor se va a fundamentar sobre lo que el profesor requiere. No como el modelo tradicional, que no importaba qué piense el profesor, le llevaban algo ya dispuesto y el profesor simplemente tenía que aceptar esa supuesta capacitación. Aquí, pues, una de las cosas que toma la propuesta que trae la profesora Shirley son los aspectos de la práctica, como lo destaca este autor español, Contreras, ¿no? Sí. Una formación técnica, práctica o crítica, que tal vez supongo que venga de Habermas un poco de esos tres conceptos, sí. ¿No? Sí. Técnica, práctica y crítica. Obviamente en la técnica, pues el profesor cree que es autónomo, pero resulta que no, porque simplemente sigue órdenes, ¿no? Sí. Sigue un formato, sigue un currículo ya determinado. En la práctica, pues en la perspectiva práctica el profesor es reflexivo, pero solamente él no comparte. Mientras que en la crítica comparte su reflexión y obviamente pues eso tiene que ver más con formar comunidad, ¿no? Por eso habla de una emancipación colectiva. Gracias. Em relação, então, à formação que, né, estamos propondo, ela é estruturada em módulos. Os módulos são desenvolvidos com a atividade de ensino-aprendizagem que são planejadas de acordo com as necessidades formativas.
E a metodologia, como eu já falei, é uma metodologia de ensino-aprendizagem que é baseada no labor conjunto a partir das atividades de ensino e aprendizagem proposta pelo professor. Ou seja, né, a proposta formativa está baseada na metodologia da TO. No estudo que realizamos, foram desenvolvidos 5 módulos e 5 atividades de ensino-aprendizagem que eu vou apresentar aqui apenas um exemplo de como foi feito. Como eu falei, o modelo, ele é um modelo geral, mas que cada situação contextual vai demandar quantidade de módulos e atividades de ensino-aprendizagem que respondem às necessidades da formação, né? Então, para o estudo que realizamos, aqui eu trouxe um exemplo de como nós trabalhamos e desenvolvemos a formação, né, para que os professores, primeiro, encontrassem ou materializassem os conceitos e princípios da TO. Né? Então, essa etapa é a etapa do labor que a gente chamou de labor conjunto, porque todas essas atividades de ensino-aprendizagem elaboradas, elas foram trabalhadas na forma de labor conjunto, né? Professores em formação e formadores. Né? Então, com base no... Aqui, nós, apenas para dar uma ideia, colocamos apenas o foco nos processos de objetivação e no processo de subjetivação. Então, por exemplo, a AEA2 tratou da temática teoria da objetivação, em que os saberes a serem materializados era o conceito de saber, conhecimento, aprendizagem, atividade e labor conjunto. Também tratou-se da metodologia do ensino de ciência, porque foi uma formação especificamente para a ciência, mas se transformo para a matemática, trataria do ensino da matemática e o uso de artefatos culturais. Nesse caso em particular, as professoras e professores, nós trabalhamos com o uso do laptop educacional, né? Que, para a TO, os artefatos, eles também são carregados de história e que, dependendo do artefato, é necessário que os professores ou os alunos também saibam, né, como utilizá-los. Né? E é nesse sentido de que, nessa AEA, né, o uso desse artefato fez parte dos processos de objetivação. Né? Não só como auxiliar, mas como eles poderiam usá-los. Do ponto de vista do processo de subjetivação, né, que está relacionado à reflexão crítica, né, os professores em formação fizeram uma discussão e uma reflexão crítica sobre a elaboração de atividade de ensino-aprendizagem, a própria prática pedagógica a partir da sua experiência e o ensino de ciências. E, no caso, se trabalharmos com a matemática, seria a matemática. Então, aqui é só um exemplo de como nós elaboramos a etapa que chamamos de labor conjunto, cujos saberes e as reflexões estavam relacionados com o uso da TO e também, né, no final aqui, os processos avaliativos. Né? Como, numa perspectiva agora, né, de uma aprendizagem coletiva, né, de uma interação coletiva, como se dá o proceso de avaliação. ¿Ah? Bien, en esta transparencia, pues ella deja ver un ejemplo donde se ve justamente todo lo que se había hablado atrás sobre la estructura del modelo de formación, ¿no?
y se destaca en la tercera columna, por ejemplo, las reflexiones que los profesores elaboran, es decir, ellos ahora tienen la palabra, pero no solamente tienen la palabra al final en la evaluación, sino que es en la misma estructuración del plan, del módulo de formación, a partir de sus propias carencias, de sus propias dificultades que ellos mismos manifiestan. E a terceira e última etapa, que denominamos como etapa de emancipação coletiva, ela inicia com os resultados da etapa do labor conjunto, né, em que foi discutida toda a TO, inclusive os processos de avaliação. Então, como resultado, né, dessa etapa, nós realizamos reuniões, e nessas reuniões, na primeira reunião, retomamos, né, uma discussão sobre os conceitos fundamentais da TO, né, e numa segunda reunião ocorreu, né, o planejamento, né, de uma AEA, na forma de labor conjunto. Os professores, né, foram divididos em pequenos grupos, e eles fizeram o planejamento de uma atividade de ensino-aprendizagem e aplicaram essa atividade de ensino-aprendizagem com os seus próprios alunos, né? Então, durante o planejamento, né, o formador, ele participou de reuniões separadamente com os grupos, né? Como era um processo de reunião de grupos, né, e os professores em serviço, decidimos que esses grupos se reuniriam em dias diferentes e que o formador participaria com esses grupos em função das necessidades deles, né? Essa formação, ela foi realizada em 2 anos, e essa etapa da emancipação foi no último ano. Houve, assim, praticamente no primeiro semestre do último ano, eles estavam no processo de planejamento e nessas reuniões. E após essa aplicação dessa proposta de planejamento e execução, houve uma reunião que nós chamamos de socialização final. E é nessa socialização final que houve uma reflexão coletiva em que identificamos aspectos relacionados à emancipação coletiva do grupo. Bien, pues esta transparencia deja ver la última etapa, que se realiza pues con base en la segunda, que era justamente donde se trabajó de forma conjunta, se elaboraron los módulos. Entonces ahora los profesores los llevan a sus salas de aula, a sus salones de clase, los desarrollan con los estudiantes. Aquí, como esto era pues investigación, los investigadores iban a los salones a trabajar con los profesores, ¿no? Y pues después hubo una socialización donde se expresan, pues, digamos, la participación de los profesores, sus opiniones, me imagino que sus puntos de vista positivos y pues de pronto también negativos, ¿no? Porque el trabajo con los profesores es bastante complejo. Pero lo importante es aquí la construcción colectiva, definitivamente, y eso pues lleva a la emancipación, que los profesores se expresan. Então, para concluir, a metodologia de ensino-aprendizagem baseada no labor conjunto proporciona a criação de ambientes formativos propício à emancipação coletiva do professor de suas práticas pedagógicas alienantes, e leva à tomada de consciência da realidade pelo educador educando e contribui para desenvolver uma consciência crítica acerca da sua prática pedagógica, com possibilidades de modificá-la. A etapa do labor conjunto, agora, apenas como né, um exemplo, né, desse estudo, porque aqui eu só apresentei a proposta de uma forma geral. Aqui, olha, os professores, né, trabalhando no labor conjunto, desenvolvendo por meio da atividade de ensino-aprendizagem, né,
atividades contextuais concretas, sensíveis, sensoriais e sinestésicas na forma de labor conjunto. Então, o que deve ser enfatizado aqui é essa característica da atividade ensino-aprendizagem. Ela tem que ser uma atividade concreta. Ela deve, digamos, propiciar, né, formas, né, sensíveis, né, e sensoriais para que os participantes, neste caso o professor, mas no caso dos alunos, eles sejam motivados para os desafios do labor conjunto. E é no labor conjunto que ocorrem esses momentos de reflexões críticas, né, como aparece nas fotos, e propiciam novos modos de produção de saber e novas subjetividades, refletida no caso dos professores participantes em suas práticas pedagógicas. Isso aqui pues bien, esta tercera etapa deja ver cómo pues los profesores ahora dialogan, ¿no? Conversan, discuten, sí, que era una cosa que no se da en el modelo tradicional de formación del profesor. El individualismo no permitía eso, ¿no? Esto, algún autor lo llama, esto es algo frente a la balcanización de la escuela, a la segmentación de la escuela. Sí. Cada profesor era un individuo totalmente separado. Sí. Esto es importante destacarlo, ¿no? El trabajo colectivo, el diálogo con el profesor, la construção coletiva. Bom, agora faço um convite a todos, né, que na sessão de ponências, que vai ser logo na sequência, vamos apresentar os resultados desse estudo e dessa proposta de formação. O título da ponência é Formação Continuada e Permanente de Professores para o Ensino de Ciência, Contribuições para a Mudança na Prática Pedagógica. Então, aqui eu só apresentei o modelo de formação. Nessa apresentação, daremos resultados específicos. Aqui algumas referências e muitas graças.